Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Minha capacidade de leituramento, instrutor Rony Júnior, e a capacidade de leituramento do jovem RGV. Capítulo 14 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Episódio: Abrão liberta Ló. Abrão salva Ló e seus familiares. Semitas hebreus. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses 4 reis fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Adimá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos. O rei Quedorlaomer os havia submetido à escravidão por 12 anos. Mas no 3º ano, eles se revoltaram contra a dominação do rei Quedorlaomer. No 14º ano, Quedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão-Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, material decorrente do petróleo. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que haviam em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e, por isso, também foi levado como prisioneiro e escravo. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escu e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho Ló tinha sido levado como prisioneiro escravo, reuniu os seus homens treinados para a guerra e partiu. Esses homens, todos eles eram homens nascidos na sua casa, na casa de Abrão. Eram homens da mais absoluta confiança de Abrão. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba,
que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Passarei as escrituras sagradas para o jovem RGV. Por favor, jovem abençoado de Deus, ao próximo episódio. Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque abençoa Abrão. Repeteco. Melquisedeque abençoa Abrão. Show! Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comerão. Mas os meus aliados Ané, Escol e Manré podem ficar com a parte deles. Maravilhas e bênçãos divinas. Concluímos, portanto, a leitura do capítulo 14 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Texto fundamental para a composição do nosso glossário de conceitos fundamentais para compreendermos mais bem adequadamente sobre os conflitos de guerra entre as Forças Armadas do Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas. Primeiro conceito, semitas. Segundo conceito, hebreus. Terceiro conceito, israelitas. Quarto conceito, judeus. Quinto conceito, israelenses. Sexto conceito, Estado de Israel. E sétimo conceito, governo do Estado de Israel. Eis a contribuição cultural da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Esse assunto, o assunto desses conflitos de guerra, é assunto atualíssimo. Precisamos compreendê-lo para estudá-lo bem melhor. Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducacional que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Que Deus nos abençoe. Que Deus vos abençoe. Amém.